Olá! O objetivo dessa aula é nós vermos como ocorre a magnetização em materiais. Até agora nós vimos somente o que acontece quando o campo magnético atua sobre um meio com permeabilidade magnética μ0, que é a permeabilidade magnética do espaço livre, do vácuo. Mas quando nós temos campo magnético aplicado em meios materiais, nós temos diferentes comportamentos do campo magnético. E é esse o objetivo dessa nossa aula. Então surgem algumas perguntas, por exemplo, por que alguns materiais funcionam como ímãs permanentes? Ou qual a origem microscópica dessa resposta magnética? Ou também por que os motores e transformadores são construídos com núcleo de ferro ou com material com essas características? Então temos várias perguntas nesse sentido e muitas das aplicações na engenharia requerem uma melhor compreensão do material que é utilizado. Então, em termos de eletromagnetismo, nos interessa e muito como cada material se comporta quando da aplicação de campo elétrico e campo magnético. Se vocês lembram lá do estudo de eletricidade, as características de condutividade do meio vão definir como é o cálculo da resistência, por exemplo. Da mesma forma que a permissividade elétrica de um dielétrico, de um isolante, vai determinar, por exemplo, as características de um capacitor, qual é a capacitância. Aqui também nós temos essa grandeza muito importante, que é a permeabilidade magnética, que vai definir então como é o comportamento do campo magnético em determinados meios. Mas para entendermos a fundo e de uma maneira plena esse assunto, teríamos que entrar lá na física das partículas, um assunto tratado na física moderna, né, como mecânica quântica, como estrutura da matéria, enfim. Não é o objetivo aqui, né? Os cursos de física tratam isso de uma forma aprofundada em disciplinas específicas, né? Mas não precisamos ir a um nível tão aprofundado para entendermos o que acontece com os materiais quando aplicados, quando submetidos a um campo magnético. Nós poderíamos estudar nesse nível subatômico, na ordem de grandeza das partículas elementares, poderíamos estudar isso a nível atômico ou a nível molecular e, ampliando então a nossa análise, poderíamos também entrar no nível dos domínios magnéticos, que é uma coisa que é mais fácil de compreender, né? Mas sempre pensando que a origem de tudo está na estrutura, de como são os átomos, e é isso que vai definir as características de um determinado material quanto a característica magnética. Então, pensando lá a nível do átomo, né? Dado um núcleo positivo e dado uma certa movimentação dos elétrons em torno do núcleo, isso então é capaz de produzir um pequeno momento de dipolo magnético. Sabendo que uma carga se movimentando é uma corrente elétrica, então esse movimento aqui do elétron em torno do núcleo do átomo é capaz de produzir um pequeno Mzinho, que é o nosso momento de dipolo magnético, ampere vezes metro quadrado. Outra característica importante dos elétrons é o que seria o giro em torno do seu próprio eixo. Isso também causa, o que é chamado de spin, isso também causa ou contribui para um magnetismo individual daquele elétron, né? E isso tudo pode ser comparado, por exemplo, a uma espira circular de corrente. Então, dada uma corrente em uma espira, isso produz um campo magnético, um momento de dipolo magnético aqui no seu interior. Da mesma forma que em escala microscópica, né, ou em escala muito pequena, os átomos produzem também um campo magnético. Então, de uma maneira bastante simplificada, a magnetização dos materiais ela ocorre da seguinte maneira. Imaginem que tenha um material e que esse material possua então momentos de dipolo magnético em certas regiões orientados de maneira
aleatória. Então, cada um aponta em uma direção e isso, então, causa um momento de dipolo total aqui, líquido, que é igual a zero. Quando temos um campo magnético aplicado, um campo nulo aplicado nessa região do espaço, nesse material. Então, dado um B igual a zero, por consequência também H igual a zero nas redondezas, digamos que esse material aqui tem um ordenamento aleatório dos seus momentos de dipolo individuais, de tal maneira que o momento total é zero, a magnetização é zero. Né? A magnetização, essa grandeza M que nós já vamos definir. Então, antes da aplicação do campo magnético externo, não há magnetização. Quando esse material é submetido a um campo magnético externo, digamos uma corrente elétrica nas redondezas desse material produz uma intensidade de campo magnético H, que por sua vez produz uma densidade de fluxo magnético B. Vou colocar aqui os vetores para deixar bem claro que essas são grandezas vetoriais. Acontece o seguinte, pode acontecer, essa é uma das situações possíveis, que haja um alinhamento desses momentos de dipolo individuais aqui com o campo magnético externo. E a esse fenômeno nós chamamos de magnetização. Então, dentro do material magnético surge esse M maiúsculo aqui, que dá uma ideia então do quanto esses momentos de dipolo individuais estão alinhados ou não com o campo magnético externo. Esse alinhamento interno faz com que haja um fortalecimento. Vejam que agora, além das linhas de campo magnético externas que passam pelo material, tem as próprias linhas de campo magnético desse material. Então, tem um fortalecimento do campo magnético nessa região interna. Esse é um dos fenômenos possíveis. E a isso, então, se dá o nome de magnetização. Então, dado um material com N átomos em um determinado volume, ΔV, e se cada átomo K tem um momento de dipolo magnético individual, aqui, MK, a magnetização, medida em ampere por metro, vejam que interessante, ampere por metro, já vamos ver a relação disso com outras grandezas, é o momento de dipolo magnético por unidade de volume. Então vejam que se aqui M é ampere vezes metro quadrado, esse M minúsculo aqui, e nós temos uma grandeza dividido por volume, que é metro cúbico, sobra algo que é ampere por metro. Essa unidade ampere por metro é a mesma unidade da intensidade de campo magnético H. Então, H e M maiúsculo, que é a magnetização, tem a mesma unidade. E isso vai influenciar no cálculo dessa magnetização. Por quê? Então, vamos supor que nesse meio material nós vimos que a magnetização é diferente de zero. Se a magnetização é diferente de zero, no interior do material nós temos um aumento ou uma soma dos efeitos tanto do campo magnético externo, com a densidade de fluxo μ0H, quanto dessa parcela de magnetização M maiúsculo. Então, se as duas grandezas têm a mesma unidade, elas podem se somar. E ainda, em muitos materiais ocorre uma relação linear entre essa magnetização e o campo magnético externo que a produziu. E essa grandeza, esse ganho, esse fator que relaciona o campo magnético externo com a magnetização dentro do material é chamado de suscetibilidade magnética, ou seja, o quanto um material magnético é suscetível à aplicação de um campo magnético externo. Então, fazendo essa substituição desse Xi, letra grega Xi, M, aqui nessa expressão, nós chegamos a um resultado que é
o seguinte: a densidade de fluxo magnético em Tesla é igual a 1 mais este Xm vezes μ0 vezes H. E com isso, então, nós chegamos a uma expressão bem mais simples, que continua relacionando densidade de fluxo magnético com intensidade de campo magnético dentro de um material. E esse fator de ajuste, né, que relaciona, então, um material com o espaço livre, esse fator aqui adimensional é chamado de permeabilidade relativa desse material. Ele tem um valor adimensional. Esse valor pode ser 1. Se ele for 1, nós estamos falando do espaço livre. Esse valor pode ser um pouco inferior a 1 ou superior. E tudo isso vai ser definido, então, pelas características do material, como ele responde à aplicação de um campo externo, campo magnético externo. Então, essa permeabilidade relativa é um número que vai facilitar bastante a nossa vida. Por quê? Porque isso vai ser igual a um μ qualquer vezes H, onde o μ é o μ relativo vezes μ0. Então, esse μ pode ter valores muito diferentes aqui do μ0. Né? Basta ter um material com μr que então seja maior do que 1 ou menor do que 1. Então, vejam, o fator aqui de suscetibilidade afeta a chamada permeabilidade relativa. Então, 1 mais Xm é igual a μ relativo. E com isso, nós teremos, então, uma classificação em 3 grupos principais. Existem outros grupos, subdivisões aqui, mas eu não vou entrar nesse nível de detalhamento. Eu vou tratar aqui dos 3 grupos principais, que são os materiais chamados diamagnéticos, os materiais paramagnéticos e os materiais ferromagnéticos, que aqui em eletromagnetismo serão de maior interesse para nós. Então, o que acontece com os materiais diamagnéticos? Diamagnéticos são materiais cuja suscetibilidade é menor do que 0. Então, se a suscetibilidade tem valor negativo, significa que esse termo entre parênteses, 1 mais suscetibilidade, resulta em um valor menor do que 1. Então, a permeabilidade relativa é menor do que 1. Mas ela geralmente é muito próxima de 1. Tem valores muito próximos de 1 sem ser 1. Né? Para fins de cálculo, nós podemos inclusive utilizar o valor como sendo igual a 1. Os materiais paramagnéticos são o segundo grupo. Eles têm suscetibilidade magnética maior do que 0, então aquele termo entre parênteses vai resultar em um valor de permeabilidade relativa maior ou aproximadamente igual a 1. São materiais fracamente magnetizados pelo campo magnético externo. Os materiais diamagnéticos têm inclusive o efeito contrário. Voltando aqui, se vocês olharem para essa suscetibilidade menor do que 0, significa que o campo magnético no interior do material responde de maneira contrária ao campo magnético externo. E os materiais, como eu já comentei, de maior interesse para nós aqui em eletromagnetismo são os materiais ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos, eles têm suscetibilidade magnética muito maior do que 0. Então, esse termo 1 mais um valor muito grande se torna praticamente igual a esse valor aqui. E assim, então, nós temos valores de permeabilidade relativa muito maiores do que 1. E isso tem importantes consequências em aplicações de engenharia. Por quê? Porque se a permeabilidade relativa for muito maior do que 1, nós podemos ter um elevado valor de densidade de fluxo magnético para uma determinada corrente, para um determinado campo aplicado nas redondezas, e com isso nós podemos ter um maior valor de fluxo magnético e todas as consequências que isso terá na indução de tensão ou, enfim, em diversas aplicações, como também a produção de torque em máquinas rotativas. Então, o objetivo
Agora será então vermos com mais detalhes cada um desses três grupos, quais são as características principais, dadas essas linhas gerais, quais são possíveis aplicações de cada um desses materiais, mas sempre lembrando que o nosso foco principal será o conjunto de materiais ferromagnéticos.